A nossa querida pedagogilítica, não, pedagolítica. Ela fez um videozinho no TikTok muito bom pra gente ter uns insights sobre isso, tá? Então, olha só, vamos lá ver. Logo depois de ver a pepeca da Cláudia pela primeira vez, a sensação que inundou meu corpo foi vergonha alheia. Eu não conseguia parar de pensar que não era possível que uma campanha datada por dezenas, se não centenas de pessoas, e que ninguém disse que aquilo não era uma boa ideia. E obviamente eu levei esse questionamento para uma amiga minha, que é publicitária, e ela de cara matou a raiz do problema. Ela disse que com certeza várias pessoas disseram que aquilo era ruim. O problema é que geralmente as pessoas que têm bom senso não têm poder suficiente para impedir de ir ao ar. Mas depois, com mais calma e pensando mais a fundo nessa conversa, o que ela chama de bom senso, ou de falta dele, é reflexo de um problema muito maior, que é a gente viver numa sociedade pautada na hierarquia social, onde não só a capacidade de escolha das pessoas não está atrelada ao bom senso ou a uma formação, mas também ao fato de que empresas ditam a forma como as pessoas vão viver suas vidas e se relacionar. Olha essa informação. A ideia de que mulheres deveriam tirar seus pelos surgiu na década de 80 e foi levada para aumentar a venda de lâminas. Isso é louco, né? Com seus corpos, visando uma única coisa, seu lucro. Lá no começo eu já deixei avisado que eu falaria da relação entre a pepeca da Cláudia e a naturalização da infantil. E agora eu vou... E assim, ó, quando essa propaganda surgiu, né, eu confesso que eu fiquei com sentimentos mistos. Do tipo assim, é engraçadinho, mas será que isso é o jeito, a abordagem certa? E aí, claro, aqui quando a gente assistiu aqui no chat, eu deixei muito pra ver a opinião feminina a respeito, né? Mas, porque eu também tenho, eu vejo um problema, assim, galera, em relação ao marketing. Eu não sei se vocês viveram essa época, quer dizer, vocês viveram, mas eu não sei se vocês lembram. Muito tempo atrás, quando nós éramos crianças, toda marca de cerveja tinha um mascote. Vocês lembram disso? Então era o Siri da Brahma, a Tartaruga da Antártica. Todas elas entraram nessa vibe. Todas, todas, todas. E por que que isso mudou do dia pra noite? Por que que do dia pra noite não tinha mais mascote? Porque houve legislação na época, né? O CONAR, que eu acho que já deveria existir na época, deu um break no rolê. Por quê? Porque eles estavam percebendo que esse lance do mascote que beira a infantilização tem um problema. Porque ele fala muito mais com quem? Com as crianças. Então, fica aí esse pensamento. Eu vou explicar direitinho. Pessoas com pepeca são geralmente, desde muito novas, bombardeadas com cobranças em relação à sua aparência e comportamento. A Imagina uma propaganda dessa com pênis. mulher ideal tem que ser delicada, frágil, fala baixo e não ter pelo. Só que quase sempre os mamíferos da espécie humana têm pelos. Alguns têm mais, outros têm menos, mas quase todos eles têm, especialmente nas regiões mais hormonizadas do corpo, como a pepeca. A única exceção dentro da nossa espécie é um grupo muito específico que não tem pelo nessas regiões íntimas, as crianças. E aí vem a Gillette com a ideia incrível de criar uma campanha publicitária que tem como protagonista um boneco, que embora pareça o Paul, eles juram que é uma pepeca, e essa campanha é super problemática por alguns motivos Parece o Paul mesmo, né? que eu vou falar aqui. O primeiro deles é que bonecos estão diretamente ligados à infância, e isso faz com que as crianças criem uma relação de afinidade com bonecos. Cara, olha aí, ó. Esse é o ponto, esse é o ponto. Vocês estão ligados na linha de raciocínio que ela tá trazendo aqui, né? Vamos pensar nisso. Boneco tem uma relação com infância. Então, quando você traz um comercial que ele é bem infantilizado, o que ela tá dizendo vocês percebem que isso acaba falando muito mais para um público jovem do que para o público adulto. Interessante, né? Em segundo lugar, vem a escolha do termo pepeca. A gente vive numa sociedade onde ainda é tabu a oferta de educação sexual nas escolas, mesmo com comprovação científica de que isso evitaria a ocorrência de infantil. Aí, eles me pegam um termo que é utilizado por um monte de criança para se referir à própria genitália e colocam num boneco cuja aparência final e supostamente ideal tem a intenção de parecer com uma pepeca infantil, sem pelos. E não bastando isso, eles mostram durante boa parte do comercial a boneca se passando creminho e se massageando como forma de se cuidar. Só que a criança que tá vendo aquilo não tem a mesma bagagem cultural que o adulto. Então ela vai entender que mexer na pepeca dela com creminho, fazendo carinho, é uma forma de cuidado. Principalmente porque na escola a gente não pode ensinar o contrário e tem família que simplesmente não toca nesse assunto com as suas crianças. Olha que massa isso, ó. Vocês estão ligados que a escola não pode falar disso, mas a propaganda pode. A propaganda na internet está falando. Isso é muito doido, né? Se a gente parar pra pensar nisso,
Um dos argumentos das feministas em relação a pelos pubianos relaciona a ausência desses pelos à infância. Pois é, eu já vi esse papo também. Mas, tipo assim, de novo, vamos refletir no que ela tá falando. É muito doido isso, né? Então elas estão completamente desprotegidas nesse sentido. A Gillette errou feio nessa campanha em muitos aspectos, mas principalmente porque, de forma absurdamente irresponsável, ela naturaliza para o público infantil uma relação com o próprio corpo e com as próprias partes íntimas que não deveria ser naturalizada. Enquanto a gente vive numa sociedade na qual produtos são desenvolvidos visando o lucro de grandes conglomerados de empresas, ninguém vai pensar nas crianças, porque criança não tem dinheiro para consumir, então ela nem é vista como gente por quem desenvolve esse tipo de campanha. E esse é só mais um motivo pelo qual a gente precisa se unir e lutar por uma sociedade sem hierarquia, nas quais as crianças têm seus corpos e seus processos de desenvolvimento validados e respeitados. Porque enquanto a gente viver num mundo que gira em torno do dinheiro, as crianças que não fazem parte da cadeia produtiva do capitalismo nunca vão ter suas necessidades e suas limitações respeitadas pela sociedade. Isso acaba sendo tão enraizado que você provavelmente nem tinha pensado nesse aspecto da propaganda. Exatamente. A gente não tinha pensado nesse aspecto. Eu não tinha, cara. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, mano, tá aí. Faz sentido, porque no fim das contas, pô, isso vai chegar em criança também. Enfim, eu achei curioso esse insight pra gente pensar. Olha aí, eu sigo ela e ela achou ela... Não, eu mandei mensagem pra ela, eu falei, cara, o seu vídeo tá muito massa. Aí ela até falou assim, o curioso é que agora eu tô sendo reconhecida como a moça da Pepeca. Então, ó, baita vídeo, cara. Isso é pra gente pensar. Esse negócio aqui tá falando com quem, né? Doideiras, doideiras.